Você já sentiu insegurança ao aplicar os conceitos da psicologia junguiana, também conhecida como psicologia analítica? Você já teve dúvidas se aquilo que você estava percebendo, se você estava empregando corretamente os conceitos, como arquétipo, sombra, persona? Pois bem, se sim, se você já teve essas dúvidas, se você já sentiu insegurança, esse vídeo é para você. Na verdade, esse vídeo é uma live de apresentação, um convite, na verdade, para participar de um grupo de estudos da prática clínica da psicologia analítica. Antes de mais nada, eu sou Rodrigo César, psicólogo da abordagem da psicologia analítica, com especialização pelo IGEP, né? Você que chegou até mim aqui, provavelmente você já me segue aqui nesse Instagram, mas aqui é um convite porque eu quero apresentar para vocês esse grupo de estudos da prática da psicologia analítica. Tô vendo o pessoal chegando, o Valdirene, Homem dos Dados também está chegando por aqui, bem-vindos. Eu quero apresentar para vocês o programa desse grupo de estudos, né? Porque eu achei que a melhor forma seria através de uma live, porque na live a gente resume, tira dúvidas de quem estiver aparecendo e depois também, se você está vendo a gravação, pode mandar mensagens aqui na conversa, pode mandar lá na DM também, tá? Então, muitas pessoas, né, eu trabalho na área clínica, já tenho 20 e alguns anos, né? E hoje eu sou supervisor também dentro dessa abordagem, né? Eu dou supervisão para jovens, dou aula dentro dessa temática também. Tem um canal no YouTube, o canal Rodrigo César também, está falando sobre a temática junguiana, trago ali vídeos sobre arte, cultura e comportamento, sempre com a leitura desses temas, né, artísticos, seja livro, seja filme, eu sempre trago ali diante da ótica da psicologia analítica, eu faço essa ampliação, essa compreensão por essa visão de mundo, por assim dizer, né? A psicologia analítica é uma psicologia que foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, né? Que eu brinco muitas vezes que falar Carl Gustav é tão difícil, né? Que eu pego e falo às vezes Carlos Gustavo, que eu já resolvo aí nossa situação traduzindo o nome dele, porque é um trava-língua, né? O nome dele. Mas enfim, a psicologia analítica, né? Esse vídeo ele é para profissionais, estudantes de psicologia também, né, interessados na psicologia analítica, mas também pode ser visto por pessoas que têm interesse em saber mais sobre a psicologia analítica em si, né. A psicologia analítica ela é a psicologia que vai falar de arquétipos, né, muitas vezes vocês já ouviram falar de arquétipos, né, que são formas e formas universais de comportamento, né? Os arquétipos fazem parte, né? Eles formam um conjunto de arquétipos que são todos os comportamentos, todos os sentimentos ali nessas formas universais, né? Os arquétipos, eles juntos, eles formam o que a gente chama de inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo, ele é diferente do inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal são as nossas memórias, as nossas lembranças, as nossas repressões, os nossos desejos ocultos, os nossos esquecimentos, todos eles estão ali no inconsciente pessoal. Mas o inconsciente coletivo, ele é igual para todos. É como se fosse um sistema operacional universal, igual para todo ser humano. Ele é herdado, né? Ele contém ali uma possibilidade de todos os comportamentos, todos os arquétipos. Então, muitas vezes a gente sabe do arquétipo quando ele constela num paciente, né? Quando ele acaba tendo um complexo, né? Todo complexo ele tem um núcleo arquetípico, ou seja, ele se refere a um arquétipo, ou seja, vamos falar assim, da inveja, né? Hoje eu estava conversando com uma querida e ela estava exemplificando a questão dos arquétipos através da inveja, né? A inveja, né, é um comportamento também, né? Eu tenho inveja, né? Invejar é verbo, né? E a inveja tem ali alguns desdobramentos muito semelhantes se a pessoa está aqui no Brasil, lá na Indonésia, em Dubai, onde quer que ele esteja, a inveja é humana, né? E ela é semelhante, ela tem ali um procedimento, um roteiro, um padrão, um algoritmo, um passo a passo que ela funciona. E aí a gente tem alguns desdobramentos, né? Inveja que é destrutiva, inveja que é uma admiração, eu invejo, busco, né, algo e a partir disso eu me inspiro como uma comparação positiva que me leva a querer algo, a almejar algo. Então, cada faceta dessa inveja, a gente pode dizer que é um aspecto desse grande arquétipo, né? Então a gente acaba sabendo quando está manifestando na pessoa, diz que esse arquétipo ele manifesta através de um complexo, ou seja, ele está ali
mostrando comportamentos muito semelhantes aqui ou em outro lugar. Por isso que a gente fala que às vezes a inveja cega, né? A inveja, mas o ódio cega, a gente não percebe, diz a música. A inveja também, né? Se de repente ela está ali no âmbito destrutivo, né? E como é arquetípico, né? Todos nós temos, mas em algumas pessoas manifesta, em outras não. E essa é uma dúvida muito comum. Sim, temos todos os arquétipos, né? Boa noite, Hugo querido. Boa noite, lindo. Bem-vindo, vocês estão me ouvindo bem? Me dá aí uma resposta, né? Eu tô aqui explicando um pouquinho, né, para o pessoal que está chegando ao vivo aqui também. Esse vídeo, ele é um vídeo para profissionais de psicologia, estudantes de psicologia, mas também para quem tem interesse em saber sobre psicologia analítica, porque é um convite para um grupo de estudos da prática da psicologia clínica, né? Então a gente vai estudar aí alguns textos do Jung, também da von Franz, Marie-Louise von Franz, que também é uma terapeuta ali que trabalhou muito com o Jung. Eu vou ler daqui a pouquinho aqui para vocês o programa de encontros, né? Qual texto a gente vai trabalhar. Quero deixar um recado aqui também já, né? Que além do grupo de estudos, eu vou lançar um livro, né? Sobre o Por a Eternos, né? O Peter Pan, né? E o sucesso profissional. Estou trabalhando aí esse texto, revisitando a minha monografia da especialização de Jung, estou transformando isso em livro, vai sair em e-book, vou lançar pela Amazon. Creio que lá para o final de setembro, começo de outubro, fiquem atentos aqui nos stories que eu vou estar anunciando aí para vocês com mais detalhes mais para frente. Mas abri o Word aqui, estava ali já o arquivo, estou preparando para vocês, falta bem pouco para terminar também. Tá bem interessante, né? Eu estou revisitando toda a monografia, estou trazendo uma contextualização aí mais atual também. O Hugo, querido, está falando que está ouvindo perfeitamente, né? Hoje eu troquei de microfone, botei lapela, né? Da outra vez eu coloquei aqui, tentei fazer pelo notebook para ficar melhor as coisas, mas não deu certo, né? O vídeo não ficou muito bom. Então, hoje eu estou tentando melhorar aí com a lapela, com o microfone de lapela, né? Bom, muitas vezes a gente fica inseguro, né, com a prática da psicologia analítica, porque quando a gente está na faculdade a gente aprende muito mais a psicanálise, lá fundada pelo Freud, né, e algumas palavras elas até são semelhantes, por exemplo, inconsciente, projeção, né, só que apesar de fazerem parte do mesmo vocabulário, conceitualmente são coisas diferentes, né, inclusive dos motivos de separação do Freud com o Jung, né, foi justamente o conceito de inconsciente, né, porque o Jung quis ampliar para o inconsciente coletivo e o Freud não aceitava, ele achava que era só o inconsciente pessoal. E aí a gente ganha das duas formas, né, a gente ganha tanto pela parte do Freud quanto pela do Jung. Quem está certo? Ambos, né, porque tudo depende do ponto de vista que você explica, né, a psicanálise como um construto, né, teórico, hipotético ali de como funciona a mente humana, né, a própria psicologia analítica trazendo aí os conceitos do funcionamento da psique de uma maneira empírica, né, é ciência, né, para quem tem dúvida, né, a psicologia analítica é considerada assim ciência porque é uma ciência empírica, ela está descrevendo, né, o que está sendo observado. E o Jung fala assim que a psique é muito grande, muito vasta para que a gente pretenda que uma única abordagem dê conta de explicar tudo. E o Jung é o cara dos mistérios, né? Ele sempre busca ali conhecer os mistérios, ele não se importa se isso é tido como místico, porque na verdade ele não está na prática de simpatias, essas coisas todas, mas ele está na parte de estudar os mistérios. O que é que está sendo observado é que muitas vezes um equipamento não dá conta de compreender, né? Ele tem um dos textos que a gente vai estudar, né, no grupo de estudos é da prática da psicoterapia, que vai falar justamente sobre quais os problemas da psicoterapia, né? Porque teoricamente, pela lógica, né, todo terapeuta munido ali do conhecimento, ele chegaria no mesmo lugar, mas não, depende também da nossa subjetividade, depende também do nosso próprio processo. Tawane chegando aqui também comigo, Gé também, o pessoal tá chegando aqui, muito bem-vindos todo mundo, tá? Então assim, o Jung ele traz pra gente essa ampliação, só que eu quero trazer para vocês também coisas que muitas vezes não são estudadas, né? Então eu quero começar assim, o primeiro encontro, né, serão 10 encontros, né, de estudos quinzenais, quartas-feiras à tarde, tá? Das 14h30 às 16h30. O primeiro encontro é a clínica junguiana, primeiros passos, né? A gente pode pegar ali um pedacinho também para falar sobre precificação, sobre contrato, tudo isso, mas a gente vai começar
com o texto da Marie-Louise von Franz, no livro dela chamado Psicoterapia. Esse texto ele chama Autorrealização na Terapia Individual de Carl Gustav Jung, porque a autorrealização, ou a realização desse self, né, desse si mesmo, é o propósito existencial. É toda a questão da autorrealização no sentido da realização do si mesmo, desse self, né, que tem um propósito, um chamado, uma vocação. Né? E aí a gente começa a trabalhar e estudar isso com o nosso cliente, explicando para ele muitas vezes esse referencial teórico. Meu querido Caio chegando também. Caio Aguilera, ele deve ser parente da Cristina Aguilera, gente. Temos uma celebrity aqui na nossa live. Mas Caio é o nome que eu acho mais lindo do mundo. Se eu tivesse um filho, com certeza chamaria Caio. Né? E quem sabe ainda eu tenho, né? Eu vou adotar o Caio. Caio, vem cá que eu vou adotar você, lindo. Então, assim, a autorrealização está muito nesse sentido também da realização desse self, de qual objetivo eu tenho para a minha vida, onde é que eu quero chegar. E às vezes o nosso paciente não tem a menor ideia e a gente vai ajudar ali no que eu brinco de trabalho de parto, né? Mas nisso a gente também precisa estar conhecendo a gente mesmo, né? Como o próprio Jung coloca, né? Nós somos o principal instrumento de trabalho. A nossa personalidade, a nossa história são os principais instrumentos de trabalho que a gente tem dentro de um processo terapêutico. Então a gente também precisa vivenciar isso. Por isso que grupo de estudo, supervisão, terapia dentro da abordagem junguiana é muito importante, né? Porque a gente vai ter ali a praxis, né, daquilo que a gente está aprendendo na nossa vida e levando para o outro também. Porque a gente só vai conseguir levar o outro até onde a gente consegue ir, entende? Então, assim, dentro da psicologia analítica a gente tem muito essa questão também, tá? Então, se o paciente está às vezes com uma dificuldade de saber quem ele é, para onde é que ele vai, quais são os métodos, a gente sempre vai buscar ali fazer esse trabalho de parto. Eu brinco que eu sou bisneto de parteira, minha bisavó Rosária, ela era uma das parteiras aqui de Santo André, então eu brinco que eu também faço parto até hoje, né? A gente vai tentando, tem parto que é muito difícil, é fórceps mesmo, mas a gente chega lá um dia, né? Vamos lá. O segundo encontro, eu quero pegar a prática da psicoterapia, né? Do próprio livro, né? A prática da psicoterapia do Jung, né? Do Carl Gustav Jung, do Carlos Gustavo, nosso querido Jung. E a parte A vai ser princípios básicos da psicoterapia, a B, o que é psicoterapia, e a C, objetivos da psicoterapia. Quais são os objetivos de uma psicoterapia? Né? São muitos objetivos, depende da queixa do cliente também. O que muita gente não sabe, eu vou colocar aqui para vocês também, é que nossa primeira sessão geralmente é para a gente avaliar se a gente vai fazer a admissão do cliente ou não. Né? Não é porque ele procura a gente que necessariamente a gente vai admitir e iniciar o processo de terapia. Né? Então hoje eu faço ali com os meus clientes o que eu chamo de sessão de acolhimento, consulta de acolhimento, onde eu vou conversar ali com a pessoa em torno de uns 40, 45 minutos, né? Para acolher essa pessoa, ouvir o que ela tem, o que ela espera do processo terapêutico e ver se eu posso auxiliar. E a partir dali eu já faço as orientações, os esclarecimentos, se eu vou fazer a admissão dela, eu vou já fazer os esclarecimentos sobre valores, né? Sobre regras da sessão e por aí vai, tá bom? Então hoje eu trabalho dessa forma. O terceiro encontro, eu vou falar sobre a parte 1 da vida simbólica, ou melhor, falar sobre a vida simbólica, que é um livro do Jung também, é a primeira parte, né, onde eu vou buscar as conferências de Tavistock. O Jung, esse texto das conferências de Tavistock é um texto muito didático. O Jung foi fazer uma conferência lá em Tavistock, né, ele proferiu 5 conferências, e essas 5 conferências elas estão apresentando a psicologia analítica para psicanalistas. Né? Então ele faz um panorama geral, então vai falar de sonho, vai falar de N coisas, como de sincronicidade. Sincronicidade acho que ele fala aqui também, né, nesses textos, mas a gente vai falar de sincronicidade também em algum momento aqui dos nossos encontros também. E sincronicidade é uma coisa que gera muita dúvida nas pessoas, né? Eu reconheço sincronicidades na minha vida, principalmente se elas vêm através de sonhos, né? Esse livro que eu decidi fazer, né, sobre o Poor do sucesso profissional, a sombra do sucesso profissional, ele vem numa sincronicidade de uma pessoa que me procura, de um sonho que eu tive, e na sequência eu sentei aqui para trabalhar, olhei para o lado e vi ali a monografia. Eu falei, por que não transformar isso, já que eu tenho um material interessante, por que não transformar isso em e-book para chegar para mais pessoas? Né? Porque um dos meus objetivos de vida também é levar autoconhecimento, promover autoconhecimento, promover o que a gente chama de psicohigiene também, né? Que é esse autoconhecimento.
E o Jung tem ali essas conferências de Tavistock. Então, no terceiro encontro, a gente vai estudar a primeira e a segunda conferência. Né? A gente vai ver ali um Jung muito didático, muito cauteloso naquilo que ele está explicando, desenvolvendo a linha de pensamento. Né? E no quarto encontro, a gente vai falar a terceira, a quarta e a quinta, né? Conferências, né? de Tavistock. Então, a gente vai aprofundar aí nessas conferências. As conferências Tavistock, né, elas estão no livro A Vida Simbólica, tá? Se não me engano, no volume 1, mas também elas estão num volume à parte, né, num excerto dessas obras completas do Jung, que chama Fundamentos de Psicologia Analítica, na tradução mais antiga, e na tradução mais recente, Fundamentos da Psicologia Analítica. Textos do Jung, tá? Porque a gente vai ver textos do Fundamentos da Psicologia Analítica, que quem organizou foi o Valdemar Magaldi, um dos fundadores do IGEP, Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. A gente vai estudar também outros autores, porque meu objetivo aqui não é só Jung, é outros autores essenciais também. Por quê? Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender o que o Jung está falando, e quando a gente chega no Jung, através de outros autores, a gente já tem aquilo um pouco mais decupado, a gente entende através do olhar de outra pessoa, e quando a gente vai para o Jung, aquilo já está mais tranquilo de compreender, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, manda mensagem aqui também, tá? O quinto encontro é aquilo que a gente chama de processo de individuação e símbolos. E aí, eu vou pegar um texto de Yolande Jacobi, que chama Símbolos em uma Análise Individual. Esse texto está no livro O Homem e Seus Símbolos, que quem organizou foi o próprio Jung, mas O Homem e Seus Símbolos é um livro muito pop, tem um vídeo sobre ele lá no canal, um dos vídeos mais vistos, inclusive, mas O Homem e Seus Símbolos não é um livro que faz parte das obras completas do Jung. E ele também é um livro que o Jung, naquela época, concebeu para leigos. Mas quando a gente olha hoje, esse livro ele foi concebido para leigos, mas ele não é tão assim para leigos. Ele tem uma profundidade e eu acho que ele acaba trazendo para a gente um panorama muito interessante do que é a psicologia analítica. Então a gente consegue ir decupando mais. Porque meu objetivo com esse grupo de estudos é que você, caro colega, psicólogo, estudante de psicologia, é que você também se aproprie das palavras, dos termos técnicos, que você também se aproprie da linha de pensamento e você consiga articular isso, seja numa live, seja fazendo um stories para se divulgar também, por que não, né? Seja para você, quando alguém tem uma dúvida, e seja até mesmo para aplicar a técnica propriamente dita dentro do setting terapêutico. Então, meu objetivo em fazer esse panorama aqui é aprofundar, né, justamente, né, com vocês, para que vocês tenham essa articulação. Inclusive, uma das questões que eu presenteio quem participa desse grupo, né, uma coisa diferente, que eu nunca fiz isso nos outros grupos, né? Esse não é o primeiro grupo que eu ministro, que eu faço a mediação. Inclusive, uma das coisas que eu senti a necessidade é ter um encontro individual. Todo participante desse grupo vai ter um encontro de 1 hora individual comigo, né? Já está incluso no preço, tudo direitinho, né? Já está incluso, a gente vai combinar, a gente vai agendar para tirar dúvidas pessoais, seja do próprio processo, seja levar um caso de supervisão, sejam dúvidas específicas, né? Então a pessoa já ganha também aí 1 horinha comigo. Esse é um grupo que não vai ser muito grande, tá? As vagas são limitadas, não é um grupo muito grande, porque também não é tão interessante assim para mim, porque eu gosto de trabalhar com uma espécie de networking também. Então, quando a gente forma esse grupo, esse networking, ele meio que uma pessoa conhece a outra, o trabalho da outra, porque a gente pensa assim, terapia, a gente pode atender todo mundo? Pode, mas o que a gente pensa em termos junguianos? Que a pessoa que chega pra gente, ela tem muito a ver com o nosso próprio processo, porque a terapia junguiana é entendida, o setting terapêutico, o processo terapêutico dessa individuação que a gente está falando, né? Ela o Jung utiliza a metáfora, né, da alquimia, então é um vaso alquímico, onde ambos saem transformados. Então nem é conveniente para o meu próprio processo atender todo tipo de queixa, né? Então por isso que a gente faz essa triagem, né? Por isso que a gente confia nas sincronicidades, quais pacientes chegam para mim. O paciente chega para mim, um paciente que eu também preciso ter. E eu chego para esse paciente, para esse cliente, é o terapeuta que essa pessoa precisa ter naquele momento da vida dela. Né? Então, o que um vai somar no processo do outro?
né? É claro que a gente não vai fazer a nossa terapia com a pessoa, né? A gente não vai ser o terapeutizado, mas de alguma forma aquela pessoa também inspira a gente no nosso processo, tá bom? Então, assim, processo de individuação em símbolos, né? Esse capítulo, símbolos em uma análise individual. Os símbolos, eles são muito importantes porque a gente tem a questão do próprio simbolizar, da metaforização. Essa metáfora faz com que a gente entenda as coisas. Sabe aquela expressão, quando cai a ficha, a gente tem aquele estalo, a gente tem aquele insight? É disso que a gente está falando quando simboliza. Porque muitas vezes a gente não consegue traduzir isso em palavras. É difícil muitas vezes a gente traduzir aquele insight que a gente teve na nossa vida. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando. Alguém quer uma aguinha? Vão perguntando as coisas aqui. Quem estiver vendo a gravação, manda mensagem aqui na gravação, mas também pode mandar lá na DM também para tirar mais dúvidas, tá bom? Processo de individuação. É todo o nosso processo de crescimento, de amadurecimento. Eu brinco que é quando a gente nasce até o suspiro final, porque é um processo, não tem fim. Né? É um processo, é um contínuo. Então a gente sempre vai se trabalhando. Essa individuação é a gente se tornar indivíduo, é a gente entender quais são as nossas singularidades. A gente vai se distanciar da força dos arquétipos, porque a gente vai viver o nosso próprio mito do significado. Um conceito muito importante que as pessoas andam confundindo por aí é: vamos ativar arquétipo. Arquétipo não se ativa. Porque arquétipo, quando ele entrar em ação, ele entra em ação através de um complexo, né? E o arquétipo é muito vasto, né? E a gente não sabe o que a gente ativaria se fosse possível ativar. E aí tem uma confusão muito grande. Por exemplo, vamos ativar o arquétipo de Cleópatra, coisa que rolou aí nas internets esses dias. Eu tenho live aqui no Instagram, tenho um vídeo sobre isso lá no YouTube também. Dá para você se aprofundar. Caso você queira conhecer mais meu trabalho, vai dar uma olhada lá no YouTube, que tem muitos vídeos, acho que tem 130 vídeos sobre... fora as lives, né, de psicologia, tem 130 vídeos falando sobre psicologia analítica, né? E vai ter mais um, eu vou lançar segunda-feira, um vídeo falando sobre o Monstrinho da Tristeza, esse livro da Agnes Raunheimer Lima. É um livro infantil. Eu vou falar sobre a questão aí da tristeza, da depressão infantil na segunda-feira, lá no Rodrigo César, no YouTube. Então já se inscreve lá também. Tem o link aqui no meu Linktree. Quem entra aqui no meu perfil, tem um Linktree que consegue meu WhatsApp, consegue o meu site também, consegue ali o meu YouTube também tá ali. Entra no meu perfil que acaba encontrando tudo isso, né? Mas o processo de individuação é esse crescimento para nossa autorrealização. Lembra o capítulo 1, a aula 1 que a gente vai estudar? Essa autorrealização, né? O nosso propósito existencial. Então, tudo isso a gente vai decupando através, né? Vai ampliando através desses símbolos, desse simbolizar. Não só através de uma atividade de arte-terapia, por exemplo, de uma expressão do inconsciente, uma técnica de expressão do inconsciente, um desenho, uma pintura, uma escrita, né? Enfim, são N, dança... artesanato, o que mais que a gente pode falar? Técnica de arte-terapia, argila, dança, música, teatro. A gente pode falar também de colagem, de escultura. Tem N possibilidades de técnica de expressão do inconsciente, não só através disso que a gente simboliza também, né? Como por exemplo a Anísia da Silveira fazia magistralmente, né, ali no manicômio Pedro II, no Hospital Psiquiátrico Pedro II, que está no livro Imagens do Inconsciente. Quem não leu esse livro, leia, é maravilhoso, tem muitas imagens, né, imagens do inconsciente, mas também tem muitas imagens que ajudam a gente a compreender aquela linha de argumento, né, porque ela está trazendo ali um panorama histórico de alguns pacientes, né, então ela vai explicando os casos, né, e como que a arte ajudou muito ela nesse processo todo lá com os psicóticos, né? Então, assim, os símbolos na análise individual, né, eles têm muito significado, porque os símbolos vêm através de sincronicidades, de sintomas. Sintomas também podem dizer coisas pra gente, né? São recados muitas vezes do inconsciente, né? E os próprios sonhos, né? Eles trazem pra gente, né, conteúdo simbólico gigante, né? Se eu sonho com uma caneta, por que eu sonho com essa caneta e não com a outra caneta? Que ela está perguntando aqui: esse curso é indicado para psicólogos já formados? Como forma de extensão para a prática clínica? É um grupo de estudos, tá? Para formados, não formados, tá? Estudantes de psicologia também, porque
porque eu acho que pedagogicamente, né, eu penso da seguinte forma, eu planejei isso aqui da seguinte forma. Quem está mais avançado vai alcançar uma coisa, quem está menos avançado vai alcançar outra coisa, e tudo bem. Eu acho que ali a gente acaba se complementando. Eu gosto de ter dos meus grupos de estudo, toda vez que eu ministro um grupo de estudos, eu tenho a galera que já está há mais tempo, já está formada há mais tempo, e a galera que está ainda às vezes estudando, que tem um interesse. E é impressionante como essas pessoas conversando, ambas crescem. Todos nós, eu inclusive, né? Mas ele não conta como pós-graduação, né? Posso dar um certificado também de horas, né? Ele tem uma carga horária de 20 horas, né? Eu posso dar esse certificado, não tem problema nenhum. Nem tinha pensado nisso, mas posso dar esse certificado. Mas ele auxilia muito para a prática clínica. E eu estou fazendo uma coisa que eu já vinha fazendo nos últimos grupos, que é... Porque eu faço grupos fechados, né? Assim, com um número de encontros fechados, né? Eu determino esse número de encontros. Eu não tenho a prática de fazer grupos sem fim. A gente vai estudando e não tem fim. Não. São 10 encontros, 20 encontros. Eu trabalho dessa forma. Me perdi o que eu ia falar aqui. Lembrei. Eu tenho feito muito o estímulo que as pessoas também tragam casos. Por isso que o grupo, ele é voltado para psicólogos e estudantes de psicologia. Diferente de quando às vezes eu dou alguns cursos, esses cursos sim, alguns são abertos para quem não é psicólogo também. Teve um curso de metanoia, que é a crise da meia-idade, aí outras pessoas podiam participar. Agora, eu tive curso de análise de sonhos, né, ampliação do significado de sonhos, esse já era para estudante ou para psicólogo. E meu intuito ali também é que vocês articulem, né, mais com o vocabulário, que vocês captem até na história de vocês, porque muitas vezes, o que eu percebo? Que a gente acaba lendo o Jung, né? A gente lê os casos que o Jung traz, a descrição dos casos do Jung, mas a gente não sabe aplicar no nosso dia a dia. Porque o Jung, a obra dele é percorrida por exemplos, né? De casos, estudos de casos e tudo mais. Mas às vezes a gente olha e fala, nossa, mas o Jung nesse sonho aqui, ele chegou nessa conclusão como? Vozes da cabeça? Não, tem todo um estudo, tem todo um campo intuitivo e tem coisa que certamente não entrou ali na hora dele escrever. Mas a gente precisa entender como que a gente funciona, como que é a nossa intuição nesse sentido, também baseado na teoria, amparado na teoria, tendo esse respaldo teórico, né? Então, por isso que eu também proponho ali essa questão de estimular que sejam trazidos casos também. Não é um grupo de supervisão, mas invariavelmente, vez ou outra, conforme a gente está conversando sobre um tema em específico, alguém acaba trazendo para ilustrar e eu tenho permitido que tragam casos para ilustrar o que a gente está dizendo ali também. Respondi sua pergunta? A cena aqui para mim disse eu respondi. Sandrinha, boa noite. Cantiga também, boa noite. Estamos aqui falando sobre grupo de estudos da prática clínica da psicologia analítica. Então eu estou passando aqui alguns conceitos da psicologia analítica e dizendo o que a gente vai estudar nesse grupo de 10 encontros, tá bom? Kel, legal, respondeu sim, muito obrigada, bem-vinda. O quinto encontro, não, já estamos no sexto encontro, falando no quinto, o quinto foi isso, símbolos e uma análise individual. É interessante porque a gente fica inseguro, sim, com relação a símbolos. A gente pode recorrer a dicionário de símbolos dos bons, né? Mas só isso não basta, porque o símbolo, ele tem, às vezes, uma questão universal, mas também tem a questão particular. Por isso que é importante, às vezes, a gente estudar sobre simbolismo, sobre símbolos, mas também a gente ampliar para aquele símbolo que aquela psique produziu. E nós produzimos símbolos diariamente, quando? Nos sonhos, principalmente. Tá? Então, nossa psique também está produzindo. Mas é uma cruz. Tá, é uma cruz, mas cruz pode ser tanta coisa para tanta gente, né? Para o católico tem um sentido, para a enfermeira pode ter outro, né? A cruz do hospital. Então, assim, para outras pessoas pode ter cruz de Malta, pode ter tanta coisa, tanto significado, né? A própria cruz, né? Que a gente acaba ampliando aí para a realidade daquele cliente, daquele paciente, para entender o que aquele inconsciente está fazendo. Por quê? A psicoterapia junguiana, ela também tem esse caráter didático, né? De você instrumentalizar o cliente, ele se compreender. Então a gente vai trazendo um pouco de teoria muitas vezes, para ele compreender, para essa pessoa compreender
né, o que está acontecendo com ela, para começar a entender como que ela pode ampliar a compreensão dos sonhos dela, né? Porque uma diferença grande a gente não faz interpretação de sonho. Então, quando eu trabalhava lá na R. Santos, quando a R. Santos, a escola R. Santos existia, né? Muitas vezes o marketing colocava lá interpretação de sonhos. Eu deixava e frustrava todo mundo, né? Mas interpretação de sonhos é o nome que vendia, né? Porque não dava para colocar ampliação de sonhos. As pessoas não estão acostumadas com essa expressão, né? Ampliação do significado dos sonhos. Então eu deixava colocar a interpretação de sonhos para chamar as pessoas. No primeiro slide da aula eu sempre frustrava todo mundo, né? O Renato, que era o dono, deixava, tudo bem, sabia disso, né? Eu tinha combinado com ele sobre isso, né? Mas deu sempre super certo. Inclusive é uma das coisas que eu sempre falo quando eu dou o curso de sonhos também, né? O sexto encontro a gente vai trabalhar sobre a psicologia da transferência, que está num livro Ab-reação, Análise de Sonhos e Transferências, do Jung, né? A transferência na psicologia analítica ela é diferente da psicanálise. A gente não trabalha a transferência, a gente trabalha na transferência, porque lembra, é um vaso alquímico, estamos inseridos no processo. A terapia junguiana, ela é dialética, ela é conversa, ela é diálogo. Então, eu estou ali 360 e o cliente também está ali 360. Né? As nossas consciências estão conversando, mas os nossos inconscientes também estão conversando. Né? Por isso que a gente entende a transferência como um processo necessário que vai acontecer, né? E dependendo do tipo de transferência, né, a psicanálise ela já encerraria aquele processo, né? E a gente vai indo, a gente vai buscando entender o que simbolicamente ali se constelou, se realizou. Tem um livro muito interessante que chama Abuso de Poder na Psicoterapia, Magistério, Sacerdócio e Outras Práticas, acho que é isso, mas Abuso de Poder na Psicoterapia com certeza é. Depois ele tem um subtítulo gigantesco também, que é do Adolf Guggenbill. Eu não sei falar o nome desse homem, até hoje eu não consigo falar o nome dele, mas o nome dele é Adolf, mas é o Abuso de Poder na Psicoterapia. A gente não vai estudar ele aqui, a gente já estudou ele em um outro grupo, mais pra frente a gente pode montar um outro grupo onde a gente coloca esse livro também, mas a gente foi percorrendo diversos aspectos, né? Porque esse abuso de poder, ele vai falar muito de transferência em diversos contextos. Transferência erótica, por exemplo, também. E contra a transferência erótica, o que isso pode dizer dentro de um processo terapêutico, né? Que aí a gente leva para o campo simbólico, né? E outros processos também de relação ali, né? Porque a terapia ela é relacional. O sétimo encontro, a gente vai falar sobre amplificação dos sonhos. A gente vai falar sobre o capítulo a aplicação prática da análise de sonhos, no capítulo é um capítulo desse mesmo livro, né? Ab-reação, Análise de Sonhos e Transferência. E a gente também vai falar sobre símbolos e interpretação dos sonhos, que está na vida simbólica do Jung. Lembrando que é um grupo de estudos, ou seja, a gente vai fazer a leitura prévia desses textos, e a gente vai discutir dentro do nosso encontro. E aí, como eu disse, né, a gente pode trazer casos de paciente para ilustrar, e aí pode esbarrar em questão até mesmo de supervisão ou estudo de casos, discussão de casos, tá? Mas a gente vai trazer aí essa questão. A amplificação dos sonhos é maravilhosa, eu amo trabalhar com sonhos, né? É um medo que muitos terapeutas junguianos têm, é de trabalhar com sonhos, e é uma das premissas que a gente trabalha sonhos. A gente precisa, na nossa análise pessoal, trabalhar os nossos sonhos, a gente precisa ter o nosso caderninho de sonhos, né? Claro, algumas pessoas acabam gravando esses sonhos, anotando em bloco de notas do celular, mas eu acho que se perde bastante coisa, né? Porque a gente não vai ouvir aquela gravação. Nada como você folhear um caderno e bater um olho e falar: nossa, hoje mesmo eu peguei o meu caderno de sonhos e fui ler um sonho de 2022. Eu li aquele sonho que eu nem lembrava, mas falei: gente, esse sonho aqui foi premonitório, né? Foi uma sincronicidade. O que eu li aqui, né, aconteceu mesmo. Diego Cades, vocês estão procurando um personal trainer que faz mentoria e consultoria online? Diego Cades, aqui ó, Cades
NutriCoach. O gato também é nutricionista, tá, gente? Então conversa com ele que o bichão manda bem. Se vocês virem, eu dei uma bronca nele, meu amigo Diego, né? Dei uma bronca nele hoje, porque eu fui exibir ele para as pessoas. Cadê? Não tem uma foto decente desse homem. Tem vídeo, né? Mas se vocês virem o corpo desse homem, vocês vão babar, gente. Vão babar. Curiosamente, gente, eu trouxe aqui para vocês. Olha só. Meu primeiro processo analítico, eu tinha um caderno de sonhos. Aí, eu arranquei as páginas porque eu fui passar limpo para outro caderno. E aí eu achei essas folhas antigas, 3 folhas antigas, tem acho que uns 3 ou 4 sonhos, que tá dizendo aqui os sonhos todos, né? Eu anotando tudo direitinho. Já eram sonhos gigantescos, né? Essa aqui era da época que eu fazia terapia com a Janete Angelino. E depois, quando eu fui fazer terapia, por conta de horário, eu não consegui continuar com a Janete. Eu fui para Simone Magaldi, do IGEP, né? E aí eu contava os sonhos da Simone. É muito grande seu sonho, não é possível, né? E eu falo, ó, desde antes eram sonhos gigantescos, né? Porque eu sou, tipo, sensação, né? Minha função principal, né, psicológica, é sensação. Então, sensação descreve tudo, gente, descreve tudo. Então, eu trabalho muito com sonhos, com os meus clientes, com os meus pacientes. Eu trabalho muito dando aula sobre sonhos também, porque da mesma forma que você pode ter dúvidas sobre sonhos, eu também tinha. Eu falava assim, gente, como é que eu vou trabalhar isso? É uma coisa tão subjetiva, né? Não tem uma fórmula, é uma ampliação, uma amplificação. Como é que a gente faz isso? Mas à medida que a gente vai vivenciando no nosso próprio processo, a gente vai entendendo e a gente vai conseguindo conduzir também. Mas a gente também precisa ali se instrumentalizar com a teoria, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Vão mandando mensagens também aí para mim, tá? Uma outra coisa que surge muita dúvida, e eu recebo muitas dúvidas sobre isso, e às vezes alguns supervisionandos eles ficam frustrados, é com relação à psicopatologia. Porque a psicopatologia na psicologia analítica, ela não é um rótulo. A pessoa pode ser borderline, ela pode ser esquizofrênica, mas isso é só uma categorização para o psiquiatra medicar se precisar medicar. Para a gente o que importa são as potências dessa pessoa. Ela age de uma forma, de um comportamento que, beleza, entendi. Essas características aqui dizem que é esse transtorno. Mas isso pra gente pouco importa, porque senão a gente vai ficar só esperando que a pessoa haja dentro daquele diagnóstico, daquele rótulo, né? E a gente vai buscar sempre as potências. A Nise da Silveira, ela conta, né, no livro Imagens do Inconsciente, e tem o filme também, que é Nas Sombras do Coração, como que chama o filme da Nise da Silveira, que é com a Glória Pires. Filme, deixa eu botar aqui pra gente, filme Nise da Silveira, Glória Pires. O Coração da Loucura é o nome do filme da Nise da Silveira, né? O Coração da Loucura, ele também conta esse movimento de a Nise, psiquiatra, foi jogada num setor de terapia ocupacional. E o que eu faço? Tinha lá uns pincéis, umas coisas assim. Ela começou a trabalhar com arte, ela queria instrumentalizar essas pessoas a produzir arte. E ela começou a perceber que, através daquilo que elas produziam, elas começavam a ter melhora. Não só na arte, mas também no vínculo entre os assistentes, né, que acompanhavam, né, esses acompanhantes, profissionais que acompanhavam essas pessoas, então formavam vínculos que muitas vezes nem havia comunicação direta, mas que às vezes na ausência de uma dessas pessoas, o paciente se desequilibrava, ele não conversava, mas quando, por exemplo, uma pessoa tirava férias ou adoecia, esse paciente se desequilibrava de novo, porque tinha um vínculo mesmo assim. Então, um dos fatores principais dentro da psicologia analítica, quando a gente fala de transferência, é a questão do vínculo também. Né? O Jung ele traz para a gente a alegoria, né, do Rosarium Philosophorum, uma série de 10 imagens da alquimia que explicam para a gente como que funciona o processo de transferência dentro da terapia e também o nosso próprio processo em relação às situações que a gente vivencia. Também é de uma forma bem semelhante. A alquimia ela entra na psicologia analítica muito como uma alegoria, né, para a gente compreender, uma simbolização, uma metaforização para a gente compreender de diversas formas, tá? De uma forma mais profunda, inclusive, onde a gente vai, dentro da nossa cachola, compreender, às vezes não conseguir explicar, mas vai fazer sentido, né? Então, a psicopatologia é algo que muitas vezes traz dúvidas para as pessoas, né?
ela traz dúvida para as pessoas e eu fico muito provocador, né? Porque, assim, às vezes o supervisionando chega para mim e descreve lindamente, né? O quadro e a medicação e não sei o que. Bacana. E aí se frustra porque, na verdade, a gente vai buscar as potências dessa pessoa. Quais são todas as potências que esse diagnóstico está mascarando. Então, nosso trabalho é sempre esse estímulo a todas as potencialidades que estão onde ocultas, na sombra. Porque sombra a gente muitas vezes entende como algo negativo, mas não necessariamente é algo negativo. Sombra pode ser também as qualidades que não estão manifestando. Se de repente um traço meio negativo, né, é o que manifesta, por exemplo, a maldade, eu sou uma pessoa má. A bondade está na sombra, então esse encontro dessas duas forças opostas, né, o Jung, ele fala, né, que o processo de individuação é também a gente fazer a integração de opostos, porque às vezes a gente fica identificado só com uma qualidade, por exemplo, eu acho que eu sou bom o tempo todo, eu acho que de repente eu sou um cidadão de bem o tempo todo, só que eu não estou percebendo toda a maldade e crueldade que eu exerço por aí, né? Então o Jung traz pra gente essa questão dessa percepção, dessa projeção que eu jogo no outro. Inclusive aqui para quem está chegando, né, muitas vezes pode confundir projeção da psicanálise com a projeção junguiana. A projeção da psicanálise, ela está muito voltada para um mecanismo de defesa, né? E na projeção junguiana é tudo aquilo que eu ponho para fora de mim. Então eu estava falando isso para vocês também é uma espécie de projeção, né? Mas se fosse uma projeção sombria, se assemelharia ao que o Freud chama de projeção, mecanismo de defesa de projeção, né? Mas não, a gente está falando aqui de projeções, tudo que eu vou expressar. Por isso que as técnicas de expressão do inconsciente, né, arte-terapia, imaginação ativa e tudo mais, essas técnicas elas trazem conteúdos simbólicos, né? Assim como os sonhos, como as sincronicidades, como os sintomas, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Vão perguntando aqui também. Tô vendo que vocês estão quietinhos, Cláudia chegando também, né? Por isso que no 8º encontro eu quero trabalhar com vocês a psicogênese das doenças mentais, que é um texto, não do Jung, que Jung tem um texto também com esse nome, mas não do Jung, mas do psiquiatra do IGEP, né? O Ajax Pérez Salvador. Né? Interessante que a Ajax, né? A gente que às vezes é mais antigo, acha que a Ajax é do produto de limpeza, né? Mas não, a Ajax é um personagem de mitologia, tá? Então, o Ajax, psiquiatra, né? Ele é muito de trabalhar quem em mim quer tal coisa, né? Quem em mim é essa depressão? O que essa depressão quer? Né? A gente vai trabalhar bastante esse ponto de vista junguiano, de como lidar com a questão. Lembrando que o Jung era psiquiatra e ele chegou a estudar a psique porque ele tinha uma curiosidade, que era, a prima dele era médium, considerada médium. E a mãe do Jung também estudava sobre espiritismo, essas coisas todas, embora o pai do Jung fosse protestante, né? É protestante, né, gente? Agora me falhou a memória aqui, o nome da religião do pai. O pai dele era envolvido com religião também. Mas o Jung, ele tem essa curiosidade ali com a prima que é médium, né? E ele vai estudar sobre isso. O que é essa mediunidade? É esquizofrenia? Não é esquizofrenia? Então o Jung, ele tem todo esse outro olhar para além. O Jung, ele fala que a psicologia ela não começou ali naquele fim de 1800, começo de 1900. Não, ele vai buscar... A Kel está falando aqui, protestante, ufa. Ao vivo, Kel, às vezes as palavras fogem da boca da gente, né? Impressionante isso. E aí, já me perdi tudo aqui. Tá vendo, gente? Ao vivo é assim mesmo, né? No vídeo, no YouTube, a gente consegue editar, gente. Me pediram assim outro dia, deixa eu editar seus vídeos, eu edito seus vídeos. Eu falo assim, mas nem por decreto. Né? Tem cada pérola aí que a humanidade não pode saber, não pode nem passar pela cabeça de vazar isso aqui, das pérolas que às vezes eu solto nos vídeos, né? Porque às vezes é vizinho fazendo barulho, a gente briga, né? Não com o vizinho, né? Mas dá uns gritos aqui também, né? Faz parte da vida, né, gente? Temos os nossos lados sombrios também, nós terapeutas também temos as coisas tudo aí, né? Mas voltando para a psicopatologia, né? São 2 encontros, o 8º e o 9º, né? Os 2 com o texto do Ajax Salvador. Então, primeiro é a psicogênese psicogênese das doenças mentais. A gente vai estudar sobre isso também.
remontando lá a época que o Jung estudava sobre esquizofrenia, sobre mediunidade e tudo mais, e o Jung fala que o estudo da psicologia não começou ali naquele final de 1800, começo de 1900, não. Povos antigos também estudavam. O Jung, um curioso que só, né, ele ia buscar essas coisas mais antigas também. Como é que outras pessoas, outros povos, outras civilizações estudavam esse tipo de fenômeno? Então, ele vai construindo ali toda uma linha de raciocínio, né? Muitas vezes a gente sabe que os povos achavam que quando a pessoa adoecia psiquicamente, nesse sentido que hoje a gente chama de psiquiátrico, né, se contavam os mitos, os contos originários, né, os mitos de criação, né, e a pessoa entendendo aquilo, ela meio que se curava, né? Então aí também tem a história da mitologia. Por que que a mitologia é tão importante? A Ítala chegando, Ítala, saudade de você. A mitologia é muito importante porque através dos contos, mitos, folclores, lendas e por aí vai, a gente também tem a possibilidade da gente simbolizar dentro da gente, porque a gente ouve aquela história e pensa, com aquela pessoa foi assim, como é que eu posso resolver aqui? Não é que eu vou copiar aquela história, pelo contrário, eu tenho que me distanciar disso. Aquilo que eu estava falando antes, né? As pessoas hoje estão muito assim, eu vou ativar tal arquétipo. Não se ativa arquétipo, e se confunde arquétipo com imagem arquetípica. A imagem arquetípica são os personagens desses contos, mitos, lendas e por aí vai. Cleópatra não é personagem, né? Cleópatra é a gata do Nilo, né? Então, ela não é imagem arquetípica, ela é uma biografia. Que a gente pode estudar biografia. A gente também pode estudar biografias, que não são imagens arquetípicas, são seres humanos, tá bom? O segundo encontro, né, que é o nono, o segundo encontro de psicopatologia, que é a parte 2, a gente vai estudar psicopatologia na perspectiva junguiana, uma psicopatologia, acho que eu li tudo errado, né, gente? A letrinha aqui tá pequena, deixa eu te dar um zoom na letrinha aqui, porque essa hora, agora são 10 para as 10 da noite, eu já tô de óculos, meu óculos já é multifocal, né, então tem que ler assim, porque a parte daqui é do astigmatismo e aqui embaixo é a parte da vista cansada, né, do gato. Então, o nono encontro é psicopatologia na perspectiva junguiana, uma psicopatologia reimaginada. Essa questão dessa reimaginação também tem muito a ver com o James Hillman, que tem o livro do Revendo a Psicologia, né, que eu sempre dou de sugestão para que as pessoas leiam, porque o Hillman, ele é psicólogo, um psicólogo norte-americano, ele estudou muito Jung, depois ele funda a psicologia arquetípica, depois ele regressa para a psicologia analítica, a psicologia junguiana, né? Mas esse texto está no Fundamentos de Psicologia Analítica, né, que foi organizado pelo Valdemar Magaldi, lá do IGEP. O James Hillman, ele traz para a gente uma perspectiva muito psicológica, porque às vezes nós, como psicólogos, a gente se afasta, como terapeutas, a gente se afasta do ofício de analista, de psicólogo, de terapeuta, e a gente fica muito contaminado por outros olhares da psiquiatria, que é um olhar médico, da sociologia, da antropologia e dos outros saberes, né? Até da religião, do direito, né? Então o Hillman tem um livro maravilhoso que chama Suicídio e Alma. Ele vai trabalhar do ponto de vista psicológico a questão do suicídio, já que estamos falando aqui de Setembro Amarelo também, estamos em Setembro Amarelo, né? Eu tenho um vídeo sobre isso lá no YouTube também, eu já dei um curso sobre isso também. E esse livro do James Hillman, Suicídio e Alma, é maravilhoso porque ele vai resgatar o trabalho do psicólogo, né, ou do analista, que não tem a ver com direito, não tem a ver com a religião, não tem a ver com a sociologia, com a antropologia, com nada. É um olhar típico nosso. É nesse sentido que a gente reimagina, porque muitas vezes a gente cai muito nesse olhar psiquiátrico da psicopatologia e a gente acaba usando aquilo como um rótulo. E as pessoas falam, né, o meu TDAH, a minha depressão, eu sou borderline, eu sou narcisista, e às vezes nem é, né? Às vezes tem aquele traço, às vezes pode até cair dentro do critério diagnóstico, mas a pessoa não é só isso, é a gente reduzir demais, né? Uma diferença da psicanálise para a psicologia analítica é a psicanálise e outras psicologias, elas estão muito ali no porquê tal coisa aconteceu. E a psicologia analítica é para que tal coisa aconteceu. Então, para quê? Para que me serve eu ser borderline? Para que eu
tô borderline nesse momento, por exemplo? Qual que é o meu desafio de aprendizado dentro de um processo de individuação? Quais são todas as coisas que eu vou entender? É claro que a gente não pode ser imprudente e questões que precisam de medicação, a gente vai fazer a parceria sim com o psiquiatra e a pessoa vai precisar tomar medicação. Quem vai prescrever é o psiquiatra. Mas a gente também vai ter que olhar para esse outro lado. Para que isso me aconteceu? Porque uma palavrinha que acho que eu ainda não falei até agora são os complexos, né? Todas as doenças são complexos, né? Tem um núcleo arquetípico. E dentro dessa questão, as questões da psicopatologia também são complexos atuando. O Jung tem uma frase, né? Os deuses viraram doenças, né? E o que são essas doenças, né? O que são essas patologias, essas psicopatologias, né? Então a gente vai entender, isso é uma depressão, isso é a depressão. O que essa depressão quer? O que ela pode estar me sinalizando em termos existenciais? Entender isso, como a depressão, por exemplo, como um sintoma e não como um transtorno apenas. Então, para que essa depressão apareceu nesse momento da minha vida, sei lá, aos 40 anos de idade? De repente, isso pode estar dizendo que eu estou num quadro, né, num processo de metanoia ou crise da meia-idade. Aqui ela está falando assim, verdade, só foca em descobrir a patologia e depois que tem o diagnóstico. Vamos ler direitinho. Eu nem pareço que sou ator lendo o texto, né, gente? Eu também sou ator, caso vocês não... Ator e dramaturgo. Verdade. Só foca em descobrir a patologia e depois o que tem... E depois que tem... Não dá pra apagar, né, gente? Não dá pra voltar. Verdade. Só foca em descobrir a patologia. E depois que tem o diagnóstico? Qual tratar com o paciente? Sinto isso. Há uma falta de instruir o manejo da terapia visando o ser humano. Exatamente. Uma coisa também que a gente às vezes não fala a gente não usa muito a palavra, é o indivíduo, né? É a pessoa, né? Somos nós, né? Então, de repente a gente fala assim, persona. Persona são os papéis sociais que o indivíduo tem? Não, que nós temos. A gente pode falar dessa forma, né? Que nós usamos papéis sociais para nos relacionarmos, né, de acordo com cada contexto, ou que as pessoas usam, né, mas geralmente, se a gente vai escrever tecnicamente, no dia a dia a gente se inclui. Eu também tenho persona, aqui é o persona do psicólogo que está falando com vocês, né? Mas temos vários papéis sociais. Eu também sou filho, minha mãe inclusive vai viajar amanhã e falou assim, passa aqui para se despedir de mim. Que não seja uma despedida eterna, né, dona Dalva? Mas passa aqui para se despedir de mim. Nunca fez isso, né, gente? Eu espero que não aconteça nada, né? Coisa de mãe. Outro dia minha mãe cismou, outro dia não, né? Já tem 1 ano e meio, mais ou menos, minha mãe cismou que ela ia morrer em breve. Falei, mãe, isso não é intuição sua, isso daí é loucura sua, né? E ela pegou todos os panos de prato, que era da minha avó, fazia crochê, né? Então minha avó, antes do Alzheimer, ela fazia muito crochê, então tinha um arsenal, assim, quilos e quilos de pano de prato. E aí minha mãe assim, toma os panos de prato, você vai usando esses panos de prato que a avó fez. Eu falei assim, imagina que eu vou usar o pano de prato da minha avó, você acha que eu vou... Nossa, foi uma briga, mas eu vou morrer, e você tem que usar isso. Eu falei, mãe, para, você não vai morrer, né? E assim, enfim, Dona Dalva fazendo Dona Dalvices, né? A gente lava a roupa suja em live também, gente. É por isso que às vezes eu arquivo live, porque tem cada coisa. Kel, eu não sei se você é da época que eu fazia as lives caóticas de café da manhã, onde eu tentava falar sobre um conceito de psicologia, passando café, explicando métodos de passar café, porque eu amo café também. Eu tenho um social media que chama Tadeu Ramos. Aliás, sigam ele, canal Tadeu Ramos. O Tadeu Ramos, nesse perfil, canal Tadeu Ramos, além dele ser social media, ele traz dicas de teatro pra gente, de cultura. Então, quem tá afim de saber sobre cultura, segue o gato, é @canal Tadeu Ramos. Tem um vídeo no canal lá com ele também, eu tenho collabs com ele também. Vale muito a pena, ele tá ali atualizando sempre com as questões de cultura. Se liga, é muito bom também. Né? Então, vamos lá. O último encontro, eu fiquei planejando assim, né? A gente tem didaticamente toda essa sequência, toda essa estrutura, até chegar na psicopatologia. Eu não adentrei na alquimia. Eu acho que a alquimia merece um espaço só para ela, assim como eu tive em outro tempo o grupo de alquimia. Esse é um grupo que, né, vou ser muito honesto para vocês, a gente fez alguns encontros e eu tive que encerrar o grupo, porque a gente teve uma pessoa muito querida que faleceu, e aí eu estava vivendo o meu luto, eu falei, não vou dar conta de continuar aqui, né, nesse processo. O Dandy fez o site do Tadeu Ramos, o Dandy Souza, tá? O Dandy, eu estava aqui falando do Tadeu Dandy.
A Kel falando assim, que não participou das lives dessa época, que ia adorar. Adora café também. Kel, eu acho que tem uns vídeos mais antigos. Se você der uma descidinha aí, eu preservei alguns. Alguns eu joguei fora, tá? Porque, pelo amor de Deus, era muita patifaria. O povo entrava, era live de manhã, o povo entrando. Teve uma live, Kel, que eu tava falando... Eu tinha o meu personal adiantou meu horário. Meu personal não é o Diego, né? Meu personal é o Guilherme, né? O Guilherme Matias. E aí o Guilherme me adiantou no horário. Eu tinha um objetivo, que era falar de um assunto. Eu não consegui falar nem do café e nem do assunto, porque eu fiquei pilhado ali, fiquei 45 minutos falando sobre nada, e o povo fazendo chacrinha na live, porque a live era caótica. Eu já tinha desistido de botar uma live séria. Esse cara sério que tá aqui hoje, né? Quem é mais antigo aqui sabe que isso aqui é meio que persona, né? Mas vai ver as lives antigas. Socorro, Kel, socorro. Aquilo lá era uma patifaria só. Procura sim. O Dandy falando boa noite. E que sim, ele criou o site e futuramente o meu. Meu site? Então você vai ter que reformular. Desculpa pelo atraso, querida. Ai, lindo. O Dandy é produtor de conteúdo também. Sigam o Dandy também, tá? Ele trabalha também com mídias e tudo mais. O Dandy, eu tenho um site, mas não espalha pro povo não o site. É rcesar.com.br, mas não espalha não ainda. Você vai reformular, ele vai ficar gatão. Você vai ver, vai ficar gatão. Mas ele tá lá hoje o site, né? Mas enfim, o Dante vai fazer, ele já tá anunciando aí a fofoca para vocês. E aí, didaticamente, eu estruturei o último encontro como sendo a expressão do inconsciente, uma técnica de expressão do inconsciente. Eu quero trazer uma vivência prática de técnica de expressão do inconsciente. Eu gosto muito de criar técnicas, eu tenho uma herança. Eu trabalhei no começo de carreira, eu era da Gestalt terapia, eu não era junguiano. E como eu era da Gestalt terapia, eu tinha uma supervisora que chamava Silvana Elau, uma psicóloga, que na época também trabalhava com Gestalt, hoje ela não é mais dessa área da Gestalt. Mas eu aprendi muito com a Silvana, porque a Silvana trabalhava também com grupos. Então a gente tinha grupos terapêuticos, então ela era minha supervisora e a gente trabalhava junto também. E a Silvana, ela montava ali em torno de 35 encontros quinzenais de grupo terapêutico, não existia online, né? Era tudo presencial, e esses grupos tinham dinâmicas de grupo, então cada dia tinha um objetivo de dinâmica de grupo. E aí a gente bebia em algumas dinâmicas que existiam, tem livros de dinâmicas de grupo, mas a gente achava que aquilo já era muito batido. Então a gente desenvolvia também, então a gente criava um laboratório de desenvolvimento de dinâmicas de grupo. Então essa herança eu trago pro individual também. Então eu gosto muito de planejar como se fossem dinâmicas de grupo, mas não é em grupo, são dinâmicas individuais. São técnicas de expressão do inconsciente, seja em arte terapia, seja com escrita, seja com tabelas. Então eu gosto muito de trabalhar essa questão aí de dinâmicas também com as pessoas, né? Só que essa que eu quero aqui com vocês é uma expressão do inconsciente, é uma vivência prática. E a gente vai falar sobre isso. Eu fiquei pensando muito se eu trazer um livro da Anísia da Silveira como apoio aqui, mas eu acho que a gente pode falar sobre, a gente depois decide junto, porque eu também faço decisões em conjunto, tá? Isso aqui é sempre um plano de voo. Uma coisa também que eu não falei para vocês, que além do encontro individual que a gente vai ter de 1 horinha, né? No decorrer aqui a gente agenda, uma das coisas é que a gente tem um plano de voo. E o grupo, de repente, ele pode ampliar para mais uns 2, 4 encontros, né? Ou a gente pode mudar algum texto que a gente viu que não funcionou, que funcionou, ou que a gente tem uma necessidade de ampliar. Surge uma dúvida específica. Aí eu falo, olha, isso aqui a gente consegue em tal livro. Então, se a gente fizer um esforço, ler mais esse trechinho. E para quem fala assim, eu não tenho tempo de ler. Não tenho tempo de ler. Muitos desses livros, eles têm o audiolivro no YouTube, né? Então, assim... Uma coisa que a gente notou nos 2 últimos grupos de estudo que a gente participou é o seguinte, eu tenho um livro do Jung e ler sozinho parece que eu empaco, mas quando eu boto o audiolivro ali junto, eu leio aqui e estou ouvindo aqui ao mesmo tempo, parece que flui mais, eu tenho uma compreensão melhor. Então alguns desses textos a gente já tem em audiolivro, né? E que facilita muito. Então isso também é um recurso didático que a gente usa, que a gente permite que seja usado, tá? Nem todos os livros têm o audiolivro, a versão em áudio, infelizmente, tá?
Então é basicamente isso. O que eu trago aqui para vocês? A metodologia de encontro, né? São 2 encontros mensais, apesar de parecer quinzenal, não é necessariamente quinzenal, porque tem mês que tem 5 semanas, então a gente permanece com 5 encontros, com 2 encontros, né, que vão durar 5 meses, tá? Os encontros têm 2 horas de duração. Parece pouco, mas não é, dá tranquilamente. Então a gente vai fazer uma leitura prévia dos textos indicados, a gente vai fazer a discussão de grupo e também, caso necessário, orientação de casos clínicos. Cada participante terá um encontro individual de 1 hora de duração no decorrer dos encontros, mediante agendamento. Então, agenda, deu uma crise, deu uma dúvida que eu não quero falar no grupo, pode trazer para mim também, tá? Uma discussão de caso. Olha, Rodrigo, eu vou te apresentar esse caso, o que você acha, tal. Estou seguindo essa linha. Bacana, a gente pode ampliar, a gente troca, tá? Sempre troca. Eu sou muito da troca, tá? Muito da troca. Meu público-alvo: psicólogos, estudantes de psicologia, interessados em conhecer a prática clínica da abordagem junguiana. As vagas são limitadas, tá? São limitadas. Os encontros são 2 quartas-feiras por mês, das 2h30 às 4h30, com início previsto em 16 de outubro, tá? O investimento R$1.000 à vista ou até 5 de 240 no cartão de crédito, tá? Então tem isso também. Diferentemente dos outros grupos, eu estou facilitando o parcelamento no cartão de crédito para todo mundo, tá? Essa é uma dúvida que muita gente tem também, tá? Mas também tem um desconto para quem faz à vista, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu botei aqui na ementa. Quem quiser pedir a ementa, eu tenho isso tudo no Word aqui, me pede, eu mando pelo WhatsApp, porque no Instagram não dá pra gente mandar arquivo. Me manda a ementa, eu mando a ementa, aí tem todas as referências, tudo direitinho aqui para vocês, tá? Para quem não me conhece, está conhecendo agora, eu sou graduado em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, né? Eu estou me formando, estou fazendo a especialização em arte-terapia pelo IGEP, o Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, né? Mas essa é uma das especializações que está em andamento, mas eu tenho outras 3 já concluídas, né? Há bastante tempo. Eu me formei em 2001, né? Então tem muita água aí que rolou debaixo da ponte. Mais de metade da minha carreira eu sou junguiano, né? Só no começo mesmo que eu trabalhava com Gestalt terapia, e depois fiz a portabilidade para Jung, já tem quase 15 anos isso, né? Então eu sou especialista também em planejamento financeiro e finanças comportamentais. Essa é uma dúvida, a gente pode até fazer um encontro à parte, se for o caso, se vocês quiserem, um encontro à parte sobre as questões de finanças do consultório, sobre precificação, porque eu entendo que dá insegurança também, é uma coisa que eu sempre passo com os meus supervisionandos. Eu também estou com um grupo novo de supervisão, estou montando um grupo novo, estou vendo quem tem interesse em participar de supervisão em grupo, né? Penso em 5 pessoas por grupo, né? Eu acho que dá bem, mas eu preciso ver quem são as pessoas e meio que bater a agenda para isso, tá? E aí os primeiros que chegam, que têm interesse, é que meio que determinam isso, porque se vai ser à tarde ou à noite, tá bom? Eu pretendo falar de mandalas em algum momento, sim. Não tem um capítulo, não tem algo direto sobre mandalas, mas mandalas a gente vai falar também sobre, porque eu também trabalho com mandalas. Eu sou cria da Simone Magaldi, né? O Jung sempre falou de mandalas também, né? Mas eu acho que a maior defensora das mandalas até hoje, né, que eu conheço, é a Simone Magaldi. Eu trabalho com mandalas, eu faço mandalas, eu aprendo técnicas de mandalas com a Simone, né? Eu tenho mandala que não dá pra ver, tá ali na minha prateleirinha, não dá pra eu virar aqui o celular, mas eu tenho uma pasta cheia de mandalas, né? Eu falei esses dias, né, nos stories, eu falei assim, como é que a gente lida com a nossa higiene mental, né, com a nossa psico-higiene? Eu também faço mandalas, e assim, eu explico também, quando a gente entra sobre mandalas, eu explico qual que é a diferença de fazer as mandalas e pintar mandalas, né? Porque pintar mandalas é uma arte de pintura, não tem muito ali uma questão do inconsciente, uma produção de imagens do inconsciente e tudo mais, né? Porque as mandalas, né, que a gente está falando aqui, para quem não sabe, mandalas são símbolos, né? É o círculo sagrado, um círculo de conhecimento. A mandala é a representação do self, do si mesmo. O si mesmo, esse self, né, significa self, não é a selfie do celular, mas é o self, né? Essa instância psíquica, né, o self, ele é o núcleo e a totalidade da nossa psique, ele é um maestro regente.
E a mandala é uma imagem que converte para um centro, seja circular, quadrada, retangular, mas é uma imagem que converge para um centro. Nós aqui na nossa cultura, a gente não tem muita familiaridade com a mandala, mas cada vez mais as pessoas estão fazendo mandalas, conhecendo mandalas e tudo mais. Né? Eu trabalho muito com mandala no consultório, eu sou cria da Simone, então também trabalho com a mandala de objetivos, né? Aquela mandala onde a gente faz ali 5 áreas da vida, com os objetivos nas 5 áreas, né? Que é o servir, a saúde, o trabalho, o amor e a espiritualidade, né? Então são essas 5 áreas que a gente vai traçar ali com o paciente, com o nosso cliente e também no nosso próprio processo, porque eu sempre faço a minha também, né? Inclusive a minha fica penduradinha aqui em cima, né? Eu sempre bato o olho aqui, tenho a minha mandala de objetivos aqui, né? Mas a gente vai esbarrar no tema mandala, mas não tem um capítulo específico sobre mandalas. Né? A gente pode um dia fazer isso. Eu já dei cursos de mandalas também, lá na R Santos, eu dei esse curso presencial, inclusive. Eu tentei montar um grupo em São Caetano do Sul, lá na Psicocasa. A gente não conseguiu bater a agenda, né? Eu estava tentando fazer isso de sexta-feira à tarde, mas não conseguimos bater a agenda. Bater a agenda às vezes é difícil, ainda mais no presencial. Né? Ainda mais que muitas pessoas que fazem comigo, elas são online e são de outras regiões do país. Né? Às vezes nem tão longe daqui, eu sou de Santo André, nem tão longe de Santo André. Mas, às vezes é São Caetano, São Bernardo, São Paulo, mas às vezes a logística não auxilia muito. Mas meu sonho é, né? Tem o Renan está se formando psicólogo, eu já botei o desafio com ele, falei, vamos montar um grupo presencial quando ele se formar, montar um grupo presencial de arte-terapia e também de mandalas. O bichinho vai se formar no final do ano que vem. Renan, eu sei que você está assistindo isso na gravação, porque o bichinho está lá na aula agora. Tá dado o desafio, gato. Tá dado o desafio, gato. Tá bom? Gé, qualquer dúvida também no decorrer, as pessoas podem perguntar, a gente pode também, como eu falei, né? De repente a gente fala assim, psicopatologia, um capítulo, vocês têm, a gente abre para votação também lá, assim, né? De repente assim, psicopatologia, 2 dias, tá muita coisa. E se a gente pegar, tirar um da psicopatologia e colocar um de mandala? Ou colocar um da Nise da Silveira? Podemos fazer isso também. Rodrigo, um dia só de sonho foi pouco. Vamos então tirar um de psicopatologia que tem 2? Ou, por exemplo, a gente já começa lá no primeiro dia. A gente vê que são 5 conferências de Tavistock. Dá para ler de um encontro para o outro. Eu costumo dividir em 2 encontros, mas dá para fazer as 5 conferências num encontro só. É possível, tá? Porque é meio que a base da psicologia analítica, é meio que uma revisão, um geralzão, um passadão sobre toda a teoria psicanalítica nas conferências, né? Rodrigo, se a gente fizer isso, incluir tal coisa? Pode também, tá? Para isso a gente acaba eu sempre pergunto para as pessoas têm a linha direta para falar comigo, né? Como eu disse, também vão ter os encontros, cada um tem o direito ao encontro individual, já está incluso nesse valor também, né? Então, de repente, se você tem uma dúvida sobre mandala em específico, a gente pode fazer, né? A gente pode fazer, 2 pessoas querem fazer sobre mandala e aí as outras pessoas não, querem usar cada uma só 1 hora, a gente monta 2 horas, junta as 2 horas, tem tudo isso, a gente negocia, a gente monta, porque eu sou muito da psicologia personalizada, né? Quando eu monto uma técnica, por exemplo, eu sou muito conhecido, tenho uma querida supervisionanda que ela sempre fala pra mim, né? Parece que eu sou um Zé Delivery, um iFood de técnicas de psicoterapia. Aí eu comecei a marcar, porque os alunos me pediam, e eu falo assim, eu preciso marcar, porque às vezes eu crio e aquilo vai para a bacia das almas, eu esqueço o que eu criei, né? E aí eu vou criando as técnicas, vou marcando aqui, vai borrando também, porque com o tempo vai passando. E às vezes a gente cria uma técnica que só serve para aquela pessoa, naquele contexto, e eu nunca mais vou usar aquilo na vida. Mas aí eu vou criando, eu comecei a ter o hábito de criar uma técnica, eu vou marcando aqui, né? Faço isso sempre? Não. Né? Por exemplo, a última técnica que eu botei aqui, que eu marquei, é máscara em mosaico, molde de papel machê. Isso aqui é influenciado também pelo curso de arte-terapia, aprendi uma técnica lá de máscara e tal, mas eu fui colocando mosaico. Do lado de dentro, como a pessoa se vê, então ela vai montar dentro dessa máscara, ela vai fazer em papel machê. Dentro ela vai colocar como ela se vê, ela vai pintar, vai criar ali artisticamente. E do lado de fora, como as pessoas veem ela.
Isso pode ser um mosaico também de papel com palavras, ao invés de pintura, pode ser com palavras, com os adjetivos, né? Pedacinhos de papel, vai colando, né? Então, como que eu me vejo? Eu posso ir colando esse mosaico de papéis. Então a gente vai criando. Isso aqui surgiu numa supervisão. Eu estava dando para 2 queridas, elas faziam em dupla supervisão, né? Então a gente acaba criando também. Eu ainda não apliquei essa técnica, mas elas aplicaram e gostaram. Deu muito certo, né? Fez sentido para elas. Porque a gente vai criando. A expressão do inconsciente não é só do cliente, é nossa também, à medida que a gente vai criando também. A Gé, nossa, tô encantada. Então desencanta e vamos construir junto. Vamos construir junto. Porque a psicologia, eu acho que é como Jung diz, né? A psique é muito vasta para que a gente pretenda que uma única abordagem dê conta de tudo. Então não dá para eu pegar a mesma fórmula de uma pessoa e aplicar para outra. Não dá. Esse é um dos problemas da psicoterapia que a gente vai estudar no texto do próprio Jung, né? Que ele fala que, teoricamente, 2 terapeutas partindo com a mesma pessoa do mesmo ponto, chegariam no mesmo lugar. Mas não chega, porque depende da minha subjetividade, da sua, de quem está trabalhando ali, né? Dos conscientes e inconscientes que se conversam, né? Eu sempre tenho aqui, mas eu levei para outro lugar. Um papelzinho que diz que... eu até refaço aqui rapidão. Isso aqui dá pra gente explicar bem o que eu quero dizer para vocês, né? Pessoa 1, pessoa 2. Inconsciente. Espera aí, aguenta a mão aí que eu tô chegando. Não desligue, sua ligação é muito importante para nós. Ó, para vocês vai estar espelhado, tá? Mas assim, pessoa 1 e pessoa 2, tá? Eu aqui, o paciente aqui, o cliente aqui. Eu tô na minha relação com o meu próprio inconsciente e a pessoa lá da mesma forma. Só que à medida que a gente conversa, as nossas consciências estão se conversando. Mas os nossos inconscientes também estão se conversando. Mas a minha consciência conversa com o inconsciente do outro e vice-versa. Vamos pegar aqui exemplos, tá? As consciências conversando. Sou eu conversando aqui com você agora. Eu tô aqui no meu inconsciente pensando nas minhas coisas. Eu vou lá na minha mãe, como que vai ser. Tem tudo isso de inconsciente acontecendo aqui. Você também, na sua história. Só que aí, eu de repente faço uma careta assim, esquisita. E é o meu inconsciente comunicando algo. E o seu inconsciente captou isso também. Só que às vezes quem captou isso foi a sua consciência. E vice-versa. O exemplo clássico, né, do paciente que chega, fica mexendo na aliança, ele não percebe que ele está mexendo na aliança, isso é o inconsciente dele comunicando algo, mas a nossa consciência está percebendo. Então, esse é um dos exemplos de comunicação, tá bom? E aí a gente vai levando essa história aqui. Por isso que, às vezes, na supervisão, o nosso inconsciente traz um recado naquela conversa ali que a gente está tendo. Porque se às vezes o inconsciente da pessoa não encontrou, do paciente lá, do meu supervisionando, não encontrou um meio de expressão, muitas vezes isso constela na nossa conversa aqui e surge através da nossa conversa inconsciente. Porque para o Jung, o inconsciente ele transcende tempo e espaço, né? Por isso que vem a questão da sincronicidade, né? De repente, várias vezes acontece isso, né? Não existe uma garantia de que vai acontecer, mas quando acontece, acontece. De repente, a pessoa o supervisionando vem e me traz um caso sobre determinada coisa. Aí eu levanto e falo assim, nossa, olha o que eu estou lendo aqui. Aí mostro tal livro, né? Porque a gente está naquele campo, os inconscientes estão se conversando e as sincronicidades são as tais coincidências significativas, né? Onde elas produzem ali um sentido para as pessoas que estão envolvidas, principalmente para a pessoa que está vivenciando a sincronicidade, tá? Então, continuando, eu também sou especialista em psicologia hospitalar pela Faculdade de Medicina do ABC e também sou especialista em psicologia junguiana justamente pelo IGEP, Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, tá? Trabalho na área clínica desde formado, né? Estágio na área clínica, formado na área clínica, nunca deixei a área clínica nesses anos todos, mas tive participação em outros lugares. RH, né? Participei aí, trabalhei com RH, nessa época aí que eu trabalhava até com a Silvana, né? A gente trabalhava com desenvolvimento de competências, aquilo que a gente chamava na época de desenvolvimento de competências, e trabalhei muito tempo também dentro da psicologia hospitalar,
tanto em hospital público quanto particular. No particular voltado para hemocentro, né, para banco de sangue e também oncologia. Mas dentro do hospital geral, trabalhava lá com pediatria, UTI pediátrica e também pronto-socorro, clínica adulta, né, também era um hospital geral, no hospital público. E dali eu fui parar na infectologia, então também trabalhei como psicólogo na infectologia, trabalhando ali no CTA, no Centro de Testagem e Aconselhamento. Fui multiplicador de capacitação de teste rápido, diagnóstico também, né? Tudo como psicólogo, né? E sempre levando um olhar junguiano, independente do contexto que eu estivesse. Certo? Vocês têm alguma dúvida até agora? Manda mensagem aqui, manda mensagem na DM. Quem quiser a ementa desse curso eu tenho também, eu disponibilizo pelo WhatsApp, né? A previsão do grupo de estudos está para iniciar em dia 16 de outubro. Quanto antes a gente fechar, quanto antes a gente confirma isso, né? E é basicamente isso, gente. Eu só tenho a agradecer quem está comigo aqui até agora, né? Vendo isso. Segunda-feira vai ter vídeo novo no canal. Essas últimas semanas eu não fiz as lives aqui de lives temáticas, né? Nem a aula fechada lá no Google Meet, porque eu tive que dar aula, né? Eu fui dar aula no Encena, que é a escola que eu me formei ator. Eu fui dar uma aula sobre vocação e carreira, né? A carreira de artes cênicas, né? Então, uma coisa interessante da gente falar aqui é que na psicologia analítica, por falar de vocação, né, de chamado, de propósito existencial, a gente sempre está falando de carreira também, né? Então é sempre interessante a gente olhar para esse lado de carreira, porque a autorrealização ela vem através daquilo que a gente chama de legado, né, da grande obra, aquilo que eu deixo, muitas vezes está diretamente ligado com a carreira, com a nossa profissão, com o nosso ofício. Mas também o legado pode ser o nosso despertar, a nossa consciência, né? A gente recolher aí as nossas projeções também, certo? Vocês têm alguma dúvida, querem colocar alguma coisa aqui? Aproveita que a gente já está encerrando a live aqui. Deixa eu só percorrer, enquanto isso, se vocês respondem alguma coisa. Vou percorrer, ver se eu falei tudo aqui do nosso roteirinho, né? A gente tem, claro, né, o grupo de estudos ele traz alguns benefícios, eu coloquei aqui pra gente, né, que é autoconfiança, segurança no atendimento também, né, a gente conseguir articular melhor os conceitos, identificar melhor quando aquela situação acontece ali, né, e aí também eu acho que a gente ganha muito nesse networking que a gente faz no grupo, né? Porque de repente eu tenho me chega até mim um caso que eu não vou poder atender, e aí eu vejo que tal pessoa é uma pessoa bacana para atender, então eu indico. A gente sempre tem essa troca, eu sempre faço um momento da gente. Quem já fez aula comigo sabe, né? Que os primeiros minutos das aulas sempre são uma rodada de apresentação para eu conhecer e para vocês também se conhecerem, porque eu acho que a terapia junguiana ela parte muito desse encontro, desse vínculo, né, desse vaso alquímico, dessa troca que acontece ali, né? E aí sim, eu acho que são pessoas que precisavam estar juntas, tá? Então, fica o convite para vocês participarem do grupo, me sigam aqui no Instagram, me sigam lá também no YouTube, no canal Rodrigo César, tem vídeos lá. Quem não puder participar do grupo agora, tem aqui no Instagram, tem alguns vídeos, tem conteúdo também, mas lá no YouTube, aquilo que eu estava falando, tem cerca de 130 vídeos. Até agora tem lives que não estão computadas no número de vídeo também, que estão falando, tem as lives de conversas vocacionais, onde eu entrevisto pessoas que estão falando sobre suas vocações, eu sempre trago um olhar junguiano sobre isso também, articulando. Então dá uma olhadinha lá também no canal Rodrigo César, que sempre tem ali temáticas importantes que a gente vai percorrendo por aqui também, tá bom? Então é isso, obrigado. A Jé tinha falado que está encantada, foi desencanta, né? Porque, na verdade, não foi uma malcriação, Jé, perdão, juro que não foi nesse sentido, né? É pra gente desencantar e dar o próximo passo, sabe? Porque, realmente, a psicologia analítica, ela é encantadora. Hoje eu tive uma conversa com uma amiga minha, que ela me explicou, e é amiga mesmo, né? Ela me explicou uma coisinha, né? Ontem ou anteontem, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. E aí, ao final do dia, tipo, 1h eu fui responder ela e gravei um áudio explicando para ela algumas coisas dentro de uma visão junguiana. Não é minha paciente, não fui terapeuta dela, não estou identificado com essa persona do psicólogo, mas eu trouxe para ela uma ampliação de olhar, né? Como a gente diz, né? A gente puxa um fio para começar a tecer, uma tessitura, como diz a minha querida amiga Adélia Nicoletti, né?
Aí puxei um fio e ela falou assim, olha, faz sentido nisso, disso e nisso, né? Eu acho que é interessante porque a gente começa a vivenciar, quando a gente começa a aprender a psicologia analítica, a gente tem muitas dúvidas, porque são palavras esquisitas, se vai falar de alquimia, vai falar de calcinátio, de solútil, do que está falando, né? E o Jung, sempre muito erudito, isso assusta também a gente fica com medo, então às vezes ler sobre alquimia através de outro autor, né? Tem um autor que a gente estudou bastante no... Cadê o livro dele ali? Né? A gente foi ler o James... Não, como é que é o nome dele? Gente, me fugiu o nome. Mas o livro é O Mistério Coniúncius, né? O Mistério da Coniúncio. Livro O Mistério da Coniúncio. O que é essa coniúncio? Coniúncio, né? É o Edward Edinger. E é muito interessante porque o Mistério da Coniúncio, ele vai falar sobre o Rosarium Philosophorum também, ele vai falar sobre alquimia, né, sobre símbolos, isso é muito simbólico tudo que a gente está falando, mas o Edinger, esse livro do Edinger é a transcrição de uma aula que ele deu. Então, ali está de uma forma falada, como ele falou. E algo falado é muito mais compreensível do que algo que foi pensado como escrita. Aqui está transcrito, né? Então o Jung, ele escreveu, aqui transcreveram o que o Edinger explicou na aula, então fica muito mais mastigado. Então toda vez que eu vou falar de alquimia, por exemplo, eu sempre sugiro a gente começar pelo Mistério da Coniúncio. Coniúncio é o que? Essa conjunção, essa união de opostos, né? Por exemplo, o bem e o mal. Né? A gente às vezes não reconhece um ou outro na nossa vida, geralmente a gente não reconhece o mal. Por exemplo, eu estou usando didática aqui, mas amplia para outras coisas também. Eu acho que eu sou uma pessoa muito dadivosa, muito generosa, mas eu não reconheço a minha inveja e eu sou muito invejoso no dia a dia. Por exemplo, outro exemplo didático aqui. Então a gente consegue sim trabalhar como é que essa inveja funciona em mim. Eu vou deletar? Não, eu vou entender como ela funciona para perder força, para ela diluir. Né? Agora, se eu sou muito invejoso e tenho consciência disso e quero me tornar uma pessoa mais generosa, dadivosa, eu preciso entender como que é essa generosidade dentro de mim, que às vezes está lá escondida na sombra, né? E aí é um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de individuação, de eu me tornar indivíduo e não me sugerir, não ficar sob sugestão das imagens primordiais, dos arquétipos, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Senão a gente se despede. Obrigado pela presença de vocês, essa live vai ficar salva. E é isso, tá bom? Um beijo para vocês. Acho que o pessoal tá aqui ainda, mas não tem mais dúvida, né? Tá bom? Beijo, boa noite para vocês. Tchau, tchau, obrigado.